Muita paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui novamente com vocês na nossa live virtual, na nossa doutrinária virtual do Jesus de Nazaré. E hoje vamos trazer um tema que fala sobre a questão da nossa sombra. A temática da nossa palestra é o mal em nós, para que nós possamos compreender nesse campo da espiritualidade, nesse campo invisível e no campo também simbólico da nossa psique, como se dá essa expressão da maldade no ser humano. Esse tema ele nos chega no momento onde realmente nós atravessamos uma questão planetária, porque ela não é geográfica, ela é mundial, sobre o processo das guerras, o processo dos extermínios em massa. O que é que leva o homem em profundidade a fazer isso contra o próximo, contra a própria natureza? Como nós sabemos que no ambiente de guerra não se matam só pessoas, se matam animais, a própria natureza ela é impactada no campo das emanações vibratórias negativas, que destroem essa potência que é tão sutil, que é tão delicada. Então a nossa ideia aqui é que a gente possa dialogar um pouco sobre essa dimensão da maldade, que é a dimensão sombra da nossa psique. Nós vamos começar aqui falando sobre o que é o mal. O que é o mal? Como esse mal ele se manifesta em nós? Então o mal nada mais é do que um entorpecimento da alma. O entorpecimento e a insensibilidade em relação à sua própria dor significam o mesmo em relação à dor alheia. Então, na verdade, quando esse homem ou esse agrupamento de homens se lança numa condição de extermínio, numa condição de tirania, diante de coletividades, diante de cidades, de comunidades, ele na verdade está degladiando contra si próprio. Esse outro que incomoda, esse outro que traz esse impulso destrutivo, na verdade reside no próprio indivíduo. É a partir das suas identificações internas que o indivíduo ele constrói esse elemento projetivo e muitas vezes gera no seio menor ali familiar situações de dificuldade, de dor, e nas grandes condições, como é o caso agora de uma cidade, de um país e de outros países e do próprio planeta, também nós vemos como essa capacidade projetiva nossa é capaz de impactar a vida. Por isso, o mal, na sua externalidade, ele jamais será destruído, ele jamais será extinto da nossa história. Esse mal que nós visualizamos hoje na nossa vida, ele precisa ser conscientizado inicialmente a partir da nossa introversão. Olhar para dentro, olhar para as nossas dinâmicas internas, olhar para aquilo que está escondido, que está no nível inconsciente muitas vezes e que precisa ser reconhecido, trazido para a superfície, burilado, restaurado, porque esse mal, ele na dinâmica da consciência, ele precisa ser transmutado. Não é pensar que nós vamos extinguir e fazer com que isso desapareça. Não. Nós vamos trazer para a consciência e mudar a polaridade para uma polaridade positiva. A energia, ela é a mesma, só que numa polaridade diferente. E essa mudança de polaridade dessa energia que hoje destrói só será possível a partir do elemento consciência. Então, Nise da Silveira, uma querida psiquiatra alagoana, que foi uma das primeiras a trazer
para o campo da psiquiatria, da saúde mental, o componente da humanidade, de olhar o outro como um igual, ela vai dizer: inferno é o congelamento. Então, esse inferno existencial que está lá dentro desse indivíduo e que gera essa negatividade, que gera esses impulsos que levam o homem a destruir mesmo, ele começa a partir desse congelamento, dessa insensibilidade, desse distanciamento que eu gero quando eu não consigo mais olhar para mim mesmo, olhar para mim mesma e, consequentemente, olhar para o outro. Porque sempre vai partir do próprio sujeito. Eu não tenho como fazer movimentos para a vida se antes eu não faço movimentos para mim mesma. Eu preciso primeiro reconhecer o que está em congelamento, o que está em distonia, aquilo que está em desalinho com a lei divina, com os meus propósitos mais genuínos, para que a partir daí eu possa efetivamente construir novas realidades. O Dr. Jung também vai nos falar na sua obra: a natureza humana é capaz de um mal infinito. Hoje, como nunca dantes, é importante que os seres humanos não subestimem o perigo representado pelo mal que espreita dentro deles. Ele é, infelizmente, bastante real, e por essa razão é que a psicologia deve insistir na realidade do mal e deve rejeitar qualquer consideração que eu considere insignificante ou, na verdade, inexistente. E essa assertiva do Dr. Jung nos faz pensar que nós imaginamos o mal sempre como um elemento externo. O mal existe no outro, o mal existe naquela condição, o mal existe naquela população, o mal existe, não é nada disso. Quando ele traz aqui essa assertiva, ele nos anuncia que o mal efetivamente está em nós, está no nosso campo interno. E é por isso que quando eu olho hoje pelos canais de televisão, pelos canais da internet sobre o mal que existe no mundo, né, através das várias notícias que chegam até nós, nós nunca podemos pensar nesse mal como pertencente efetivamente àquela condição ali, àquela pessoa ou àquele grupo de pessoas. Aquele mal está em mim também. E ilusoriamente eu acredito que eu não faço parte disso. Então eu me aparto dessa realidade, eu me distancio dessa realidade e vivo ilusoriamente acreditando que eu sou uma pessoa fundamentalmente boa nessa condição. Esse bem, esse amor, esse divino, ele é o nosso genuíno, com certeza. Ele está em nós e ele é a estação única de chegada enquanto espíritos em marcha evolutiva. Mas até lá, nós ainda vamos ter que atravessar instâncias de negatividade. E essas instâncias foram construídas por nós mesmos, por nós mesmas, né? Quando em vidas sucessivas, em situações várias que vivemos, em várias encarnações, fomos construindo realidades destrutivas, realidades de dor para nós e para outras pessoas. Então, quando eu olho hoje naquela condição em que aqueles seres que habitam o mesmo planeta que eu estão vivendo, eu preciso entender que eu faço parte disso, que essa realidade ela é também minha e que a partir daí eu preciso tomar novas diretrizes, novos movimentos, novas intenções diante da vida. Só assim, essa microcélula que sou eu, diante da coletividade de espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui no orbe da Terra,
Só a partir daí eu posso construir ondas novas, vibratórias, que vão chegando a outros indivíduos, que também emanam essa qualidade. A partir daí sim, nós vamos construindo outras realidades que possam permitir que o bem, que o bom, que o divino se expresse com mais proeminência aqui na nossa vida. É claro que o bem ele existe, ele é vastamente expresso na vida, mesmo num planeta de provas e expiações. Mas o mal ele ainda persevera, o mal ele ainda se expressa e chama a nossa atenção. Quando nós assistimos a alguma manifestação do bem, poucas vezes nós nos colocamos emocionalmente nessa condição, né? Nessa imagem, nesse movimento que é feito. Muitas vezes, quando nós vemos imagens do mal, de forma muito mais contínua, nós nos colocamos ali em ressonância. Então, nós precisamos ver onde nós estamos colocando as nossas intenções, para onde nós estamos vibrando, porque muitas vezes estamos com qualidades de pensamento, de emoções, consequentemente de energia rebaixadas. E isso vai gerando o que? Identificação. Então, naquela imagem que traz tanta negatividade, tanta dor, tanto sofrimento, eu crio vínculo. Naquela que traz imagens mais sutis, muitas vezes passam despercebidas da minha realidade. Então, nesse sentido, é preciso que nós entremos na consciência desse psiquismo fragmentado. Nós temos dentro de nós, de uma forma bem alegórica, nós vamos falar aqui, um espelho que está quebrado. Esse espelho ele era uno, ele era unificado com a divindade. E num dado momento esse espelho ele fragmentou, ele quebrou. E nessa fragmentação nós vamos refletindo vários ângulos de uma mesma realidade. Muitas vezes refletimos condições positivas, condições saudáveis, e em outros aspectos condições destrutivas, condições depressivas diante de nós mesmos e diante da vida. Então, o mal, ele se manifesta a partir dessa cisão, a partir dessa fragmentação que nós estabelecemos por vontade, por livre-arbítrio. Isso não é uma condição imposta pela divindade a nós. Nós não somos seres manipulados por essa divindade que nós imaginamos, né? Que nós projetamos. Nós somos seres com autonomia. A espiritualidade, ela nos reforça isso a todo momento. O quanto que nós temos livre-arbítrio até determinado ponto diante da lei divina. E muito do que nós estamos passando hoje vem a partir dessa liberdade de ação que a espiritualidade nos deu. E nós fomos, né, dentro desse caminhar evolutivo, dentro desse caminhar em várias vidas sucessivas, fomos construindo aquilo que achávamos melhor para nós, mas ainda identificados com o egoísmo e com o orgulho que estão presentes na nossa alma. Então, um passo a ser dado rumo a esse lugar da unificação é olhar para si, olhar para as suas dificuldades, a partir desse lugar adulto, maduro, que reconhece que aquilo não é mais saudável para si. Aquilo que antes fazia todo sentido para mim e que mesmo nessa vida, muitas vezes indo para lugares onde se professa a espiritualidade, onde o processo da autotransformação, não é plantado, mesmo assim eu ainda continuo com as minhas viciações de comportamento e de pensamento, e eu preciso começar a reverter isso.
Eu preciso começar a colocar em prática tudo aquilo que eu venho aprendendo nas minhas relações, aprendendo nas minhas reflexões, aprendendo nos livros, aprendendo em tudo aquilo que eu escuto de positivo. Começar a trazer para a minha realidade imediata, para que isso comece a criar novos frutos, novas realidades para mim mesma. Porque senão eu vou apenas agregar conhecimentos, agregar experiências e isso entrar naquele lugar do congelamento. E quando entra no lugar do congelamento, enrijece e adoece o psiquismo. Não adianta eu me preencher de conhecimentos, fazer vários cursos, várias dinâmicas e não utilizar todos esses instrumentos em prol da vida. Em prol, inicialmente, de mim mesma e em prol da vida. Então, quando as pessoas estão emocionalmente enfermas, isto é sempre um sinal de que, de uma forma ou de outra, uma máscara foi criada. Elas não percebem que estão vivendo uma mentira. Construíram uma camada de irrealidade que nada tem a ver com seu ser real. Portanto, não estão sendo verdadeiras com a sua real personalidade. E é a partir daí, na construção dessas máscaras, ou como nos diz o Dr. Jung, das nossas personas, que nós vamos mentindo para nós mesmos, nos percebendo no lugar ideal, no lugar imaginário, onde nós construímos uma personalidade que corresponde aos nossos impulsos, aos nossos desejos mais internos, mas que na verdade não diz respeito àquilo que efetivamente eu vim construir nessa vida. O que eu vim efetivamente fazer nessa existência? Será que eu tenho consciência de qual é o planejamento dessa existência e quais as ações que eu preciso tomar nessa existência? É a partir dessas reflexões e dessas perguntas que eu faço a mim mesmo, a mim mesma, que eu vou obtendo respostas. E que muitas vezes eu vou me descobrindo em lugares equivocados. Eu vou reconhecendo que essa trilha por onde eu fui caminhando com tanta segurança e com tanta certeza era um engano, era um equívoco. E que agora eu vou precisar refazer a rota do meu caminho a partir dessa nova realidade que se coloca diante de mim. O eu máscara, ele nos separa da energia do eu real e espontâneo, tanto negativo quanto positivo. Então, se eu estou identificada com essa realidade imaginária, idealizada, eu nunca vou reconhecer o mal e também o bem que reside em mim. Porque a máscara, ela leva você para uma condição de superficialidade. Você vive a realidade a partir de superfícies. Você não aprofunda, você não reconhece onde há aí já sementes que estão deteriorando esse território interno. Por isso que muitas vezes ver o mal no outro é mais fácil. Eu reconheço que o outro está errado, eu reconheço que o outro tem intenções perversas e não vejo isso em mim. Só reconhecendo a partir dessa camada externa, a partir dessa máscara, desse verniz social que eu me coloco diante da vida, é que eu posso começar a reconhecer como eu posso fazer novos movimentos para mim mesma, me destituindo de estruturas mentais, comportamentais que não servem mais e fazendo movimentos novos. Mentir para si mesmo e não pensar de forma alguma sobre as próprias emoções e motivos verdadeiros pode parecer adequado às vezes, mas não é. A pessoa que quer ficar feliz, sadia e em paz interior precisa, para preencher verdadeiramente esta vida presente e estar em harmonia com Deus e assim com o seu interior, encontrar a resposta definitiva para as seguintes perguntas: qual é o meu eu real?
o que é o meu eu superior ou o meu eu divino, né? O que é o meu eu inferior? Onde pode haver uma máscara, uma falsidade? Nós sabemos que responder a esses questionamentos não é algo fácil, porque nós vamos nos debater com estruturas que nós escondemos. Na medida em que nós fomos nos desenvolvendo psiquicamente, diante da vida, emocionalmente, nós fomos reconhecendo situações que nos foram desagradáveis. E a leitura que nós fazemos diante dessas situações é que elas não devem ser expressas, elas devem ser escondidas, especialmente na fase infantil do nosso desenvolvimento. E a partir daí, por uma medida imatura diante da vida, né, diante dessa consciência maior, nós escondemos essas estruturas. E quando nós escondemos essas estruturas, que colocamos ela lá numa condição de inconsciência, elas aparentemente deixaram de existir, mas enquanto potência, enquanto latência, elas permanecem presentes. E muitas vezes eu estou sendo guiado na minha vida para situações destruidoras sem perceber, porque eu não identifico aquilo mais que eu escondi. Muitas vezes eu até esqueço, né? Relego para um campo de esquecimento, mas isso não deixa de me dirigir. E eu acabo sendo guiado para a presença, para conhecer pessoas, para ser colocado, né? Eu me coloco em situações destrutivas e dentro dessas situações eu me dou conta do quanto eu estava errado diante daquilo. Né? As interpretações equivocadas, elas surgem fundamentalmente pelo desconhecimento da realidade que está norteando aquilo que eu acredito ser. Então a gente pergunta, né, por que é tão difícil abrir mão da máscara? Os seres humanos, como os animais, são dotados de um sistema de defesa natural que cumpre suas finalidades diante do perigo imediato. Mas quem ou o que realmente está em perigo quando abrimos mão da máscara? A ameaça está diretamente para o ego, ao qual estamos ligados, como estamos ligados ao corpo. Sensações de morte física ou enlouquecimento. Então o ego, ele é uma estrutura que existe no nosso psiquismo, que traz essa consciência diante da vida, mas uma consciência periférica. Nós nos identificamos com o ego como se fossem realmente nós mesmos, né, diante da vida, mas o ego, ela é uma estrutura primeira diante da profundidade que somos. O eu real, que seria esse eu divino, ele é muito mais profundo. E eu não vou conseguir acessar esse eu real se eu não tomar consciência do que eu estou vitalizando no ego, na estrutura egóica. E é por isso que nessa dualidade, nessa cisão, nós nos identificamos com estruturas perversas, né? Nós nos identificamos com estruturas divinas. Então, nessa dualidade consciencial, nós estamos aqui armazenando nesse eu psíquico muitas estruturas com muitas qualidades. Então, nós vamos ler aqui essa assertiva quando Jesus ele se encontra, né, diante dos fariseus, onde ele vai dizer: a máscara tem semelhança com o fariseu da época do Cristo, uma exibição de falsa bondade, poder ou respeitabilidade. Cristo sentia uma atração muito maior pelos pecadores, em que percebia autenticidade. As imperfeições deles não eram nem negadas, nem justificadas. Seus defeitos e sua dor eram muito mais visíveis, e assim seu coração era mais acessível. Cristo sabia que é preciso reconhecer o eu inferior ou pecador antes de ser possível transformar seu potencial criativo. Nosso eu superior, nossa consciência de Cristo,
também aprenderá a acolher o pecador interior, depois de tirar a máscara hipócrita do fariseu. E o que seria, essa máscara hipócrita do fariseu? A nossa dimensão egóica doente. Quando nós estamos identificados no nosso personalismo, quando acreditamos que eu, nesse lugar de identidade, sou mais importante, sou mais significativo diante da vida. Quando nós nos defrontamos com esses aspectos da maldade, da vilania, da tirania, dos extermínios, aquilo ali na dimensão egóica, subjetiva, simbólica daquele indivíduo, diz isso. Diz da sua prioridade, do seu privilégio diante da vida, diante da própria humanidade. Um indivíduo que se reconhece melhor, maior do que o outro, ele está na identificação dessa máscara, desse eu persona, que não é o eu real. E a partir daí, esse indivíduo ele constrói um prazer negativo. Aquele diabinho que está lá dentro de nós, dentro dessa dimensão das falas internas, esse prazer negativo gera o quê? Na condição em que eu sou bruto, na condição em que eu vou invadir, vou matar, vou realmente transgredir a ordem, isso gera em mim uma resposta prazerosa, uma resposta de vínculo com aquela negatividade. Consequentemente, o indivíduo ele tem impulsos para aquilo. Numa dimensão da própria energia do planeta, nós sabemos que tudo que nós externalizamos, que vem desse campo interno para o externo, constrói uma realidade que retorna para o próprio indivíduo. E é por isso que é muito comum nós vermos, dentro desse aspecto do mal, os indivíduos eles serem alvejados pela própria maldade que eles constroem. Porque eles constroem um circuito de identidade daquilo que ele emana com outras realidades maldosas. Isso gera uma energia que retorna para o próprio sujeito de extermínio também. É sabido que, por exemplo, dentro do campo, que nós temos aqui no Brasil, isso é muito difundido nas redes, tal assassino, tal indivíduo fez isso e aquilo. Com pouco tempo esse indivíduo é dado notícia de que foi encontrado em tal situação, foi morto, Por que isso? Porque ele construiu uma realidade destrutiva. E essa mesma realidade que ele construiu acreditando exterminar o outro é para exterminar a si mesmo. Então imaginemos isso na dimensão coletiva, na dimensão desse agrupamento que constrói essa dinâmica destrutiva, o que não acontece no retorno dessa energia. Porque nós sabemos que é uma lei universal, essa condição centrípeta, centrífuga, do que vai, do que volta, da ação e da reação, isso é uma lei universal. E essa lei, ela vai existir também nesse campo da maldade, fundamentalmente. Assim como no campo daquilo que é construído benemeritamente, vai retornar para o indivíduo na mesma qualidade energética. Então precisamos estar atentos, o quanto nós ainda nos nutrimos desse prazer negativo, das dimensões desse prazer negativo, porque isso vai gerar no futuro condições difíceis. E aí nós vamos ter o Eckhart que traz aqui o corpo de dor. O corpo de dor é a vitalização desse prazer negativo, que ele vai qualificar como uma entidade constituída de emoções. É uma forma de energia semi-autômata que vive dentro da maioria dos seres humanos. É a nossa tendência de perpetuar emoções antigas no nosso corpo energético. O corpo de dor é viciado em infelicidade. Ele se alimenta com a energia compatível com a sua natureza.
A voz na nossa cabeça tem vida própria e é condicionada pelo passado. Ele se aposta de nós quando nos identificamos com ela por conta dessa total identificação com a mente que passa a existir nessa falsa percepção do eu, que é o ego. Então, essa maldade identificada com o ego gera uma nutrição destruidora. Então, olharmos para nós, verificarmos em nós onde nós ainda vitalizamos essas estruturas. Se eu estou encarnada nesse momento, num planeta ainda brutalizado, como é o planeta Terra, num planeta de provas e expiações, isso significa que de alguma maneira eu estou identificado com essa realidade da maldade que se expressa. Eu não estou distanciado. Essa condição ainda de estar aqui na Terra nos coloca nesse lugar de responsabilidade diante dessa maldade que se expressa. E se eu, dentro da minha condição aqui, puder construir novos padrões de pensamento e de sentimento, eu estou contribuindo para uma realidade maior que virá no futuro. Se o nosso planeta ele se transforma no planeta no futuro com uma qualidade consciencial maior, eu posso fazer parte disso. Eu escolho fazer parte disso. Isso diz respeito à maioridade do meu campo emocional diante da vida espiritual. Quando eu posso escolher fazer novos movimentos para a vida. Se eu tomo consciência da minha maldade, eu tomo consciência da minha divindade. E a partir daí eu faço novos movimentos diante dessa jornada evolutiva. E aí, como nos diz Paramahansa Yogananda, todas as causas de saúde deficiente, súbito fracasso financeiro ou outras dificuldades que desabam sobre você inesperadamente, sem que você saiba o porquê, foram criadas por você próprio no passado, nesta ou numa encarnação anterior, e tem estado germinando em sua consciência silenciosamente. Não culpe a Deus, nem a quem quer que seja, se estiver sofrendo de moléstia, problemas financeiros ou distúrbios emocionais. Você criou as causas desses problemas no passado e deve, com a máxima determinação, erradicá-las agora. Então, eu sou o criador de tudo isso. Eu não estou aqui como vítima e nem apenas como um acessório dessa realidade. Todo esse mal que hoje assola o nosso planeta, ele faz parte de mim. E quando o mal é compreendido como sendo intrinsecamente um fluxo de energia divina, momentaneamente distorcido devido a ideias errôneas, a conceitos e imperfeições específicos, então ele não é mais rejeitado na sua essência. Quando eu rejeito, eu vitalizo, eu dou força, isso ganha força dentro de mim, até o momento que isso possa vir a eclodir como uma realidade destruidora. Como eu transformo o mal em nós, é preciso permitir a morte desse eu idealizado, percebendo que esse eu é falso ou está morto. Libertar os conteúdos inconscientes para que a consciência liberte-se. Então, a partir do momento que eu me assumo enquanto um ser ainda inferior, numa estrada evolutiva, ainda com dificuldades, com percalços, com distúrbios mesmo, eu posso começar a olhar para essa porção de negatividade, de destrutividade e a partir daí reconhecer também que sou uma dimensão luminosa. E isso sim vai permitir que eu possa olhar para a luz como uma instância única da minha vida. Enquanto negar, isso não será possível. Então, que diante dessa realidade que estamos vivendo agora, possamos olhar esses outros que trazem o mal na sua externalidade como espelhos daquilo que eu tenho
mas que a partir de uma consciência verdadeira eu posso efetivamente transformar a partir do próprio eu divino que sou, a partir do eu divino refletido agora na dimensão do Deus onipotente, onipresente e onisciente que nos rege. Gratidão, meus irmãos, gratidão pela escuta, gratidão por esse momento de estarmos aqui reunidos, podemos falar da luz e podendo falar da sombra. Muita paz a todos.